aí, tá? Eu até pensei em marcar no dia 3, semana que já quinta-feira, mas aí não daria tempo de fazer uma revisão, né? E aí o que acontece? Um detalhe, né? Por que eu queria marcar dia 3, né? Porque a outra opção que eu teria é dia 10 e a prova de você vai ficar junto com a prova de negociação e tomar a decisão. Então, vai ter a prova deles e depois a de vocês, né, na terça-feira que vem. Então, quer dizer, vai ficar meio corrido, né? Um aluno acaba atrasando um pouquinho, né? Essas coisas, mas aí, mesmo assim, eu optei por fazer assim, para dar tempo de vocês revisarem, tá? Então, vocês já viram aí. Eu acho que avisa, né? Que eu peço para mandar um aviso. Avisaram, todo mundo recebeu o aviso, né? Que a prova vai ser dia 8, não é isso? Todo mundo recebeu o aviso. Tranquilo? Foi o que a gente tinha combinado, não foi, pessoal? Silêncio, hein? Isso, vamos lá. Então tá, pessoal. Obrigado pela resposta, Leonardo. Bom dia a todos. Já estamos iniciando nossa aula. Vocês já devem ter visto lá que a gente já disponibilizou as aulas lá, então os slides e as aulas da semana passada já estão lá no Classroom, tá, para você estudar. Já está tudo disponibilizadinho lá. Só dá uma olhada. O que a gente vai fazer? A gente vai acabar os temas da disciplina, ou seja, os assuntos abordados. A gente deve acabar nessa aula de hoje. Talvez só com um pouquinho de nada para o iniciozinho, 2, 3 slides para o iniciozinho da aula que vem. E a gente vai entrar na questão de exercício, né? Rever eu demorei para apresentar o exercício, que tinha muitos alunos ainda faltando. Agora, tipo assim, como eu não recebo mais, já está determinado, né? Já conversamos a respeito. Então, agora não tem porquê, né? Não dar a correção do exercício. Então, na aula que vem, a gente vai dar a correção de todos os exercícios. Tá? Alguns a gente até já tinha falado, né? Ao longo, né? Mas a gente vai dar a correção de todos os exercícios e também o finalzinho da disciplina e deixar um tempo aberto para revisão de algum assunto que vocês queiram. Talvez até a gente faça o seguinte: dá a revisão e depois, no final, a gente verifica a correção dos exercícios, porque eu quero enfatizar primeiro que vocês fiquem sem dúvida, né, para fazer a prova, e aí depois a gente vai para a correção do exercício. Essa correção eu vou disponibilizar para vocês, então tá tranquilo, tá? Vocês podem ver, mas é legal, né, a gente falar primeiro, esclarecer as dúvidas de vocês e depois o exercício, tá? Então, aqui vem a gente vai fazer isso, tá legal? Na quinta-feira a gente deve fazer isso, tá legal, pessoal? Então, a gente termina um assunto, né, o assunto final, a gente está falando de ativo imobilizado, né? Estamos falando do permanente, da questão de depreciação. A gente vai terminar esse assunto, né, com exaustão, com algumas coisas que a gente vai falar a respeito de recursos naturais, né? Alguma coisa a gente até já viu no overview, mas vai ver o detalhamento, inclusive na parte de contabilização, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Mais uma vez, bom dia a todos. Entraram mais 6 alunos, né? Hoje a gente teve, não sei se você percebeu, mas eu mandei para vocês a aula e acabou a luz aqui em casa, tá? Ela voltou assim 10 minutos, 20 minutos antes do início da aula. Acabou 6 e pouco, acabou a luz. Aí, não, ficou até 7 e pouquinho, e aí voltou. Aí quando voltou, por isso que eu apaguei e coloquei outra mensagem, né? Já com o novo endereço, que aí eu consegui ligar. Eu tenho um micro aqui que eu tenho um no-break, o que eu uso para dar aula não, mas eu tenho um micro aqui embaixo que eu tenho um no-breakzinho que aguenta um tempo. E aí, até porque se der um problema, viu, pessoal? Já quero deixar claro, se der a gente estiver no meio da aula e der um problema, não sai da sala, não. Espera um pouquinho, que eu vou para outro micro, que ele no break aguenta um tempo ainda, tá? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar nossa aula. A gente parou nesse slide aqui, tá? Falando da depreciação, exaustão e amortização, né? E a gente começou falando que a depreciação é sobre bens tangíveis, ou seja, bens físicos, aquilo que você consegue pegar, por isso que é tangível, tá? As causas de redução de valores é o uso, a ação da natureza e a obsolescência, né? Então, por exemplo, você vai falar assim, um imóvel. O imóvel, com o tempo, né? Ele vai ficando mais velho, ele tem que ser reformado, você tem que fazer alguma coisa com ele,
Se você deixar o imóvel lá, ele cai, né? A parede cai, racha, cai, etc. Então, a ação da natureza ela acaba prejudicando, depreciando o imóvel, né? Por exemplo, metal, ferrugem, né? Da ferrugem, etc. Né? E o uso também torna os bens físicos, né? Eles vão desgastando e acaba, por exemplo, um automóvel. Quanto mais você usa o automóvel, mais probabilidade ele tem de dar um problema, de dar um defeito, de uma pastilha de freio que gasta, né? O pneu que gasta. Então ele vai caindo, começa de fonte de alegria, ele começa a virar fonte de dor de cabeça, né? Ele sempre brinca, né? Você compra um veículo, está na lua de mel com um veículo, feliz da vida, aí a gente traz para o nosso lado. Com o tempo, o que acontece? Começa a dar defeito, começa a ter que trocar peça, você começa a ter que gastar dinheiro com ele. Aí a mesma coisa para a empresa. Ele entra para a empresa, começa a ser uma fonte de ganho para a empresa, de repente ele começa a ser uma fonte de prejuízo. Quando ele vai ficando mais velho, ele acaba. Por isso que na lei, né, existe a figura da depreciação, ou seja, o bem ele vai durando, né, e à medida que ele dura, ele vai perdendo o valor. Né? Então, ele tem um valor assim que se você adquire, você dá entrada nele na empresa, quando ele começa a funcionar, aquele valor vai decaindo, decaindo, decaindo até chegar a zero. Né? Isso é depreciação. A gente já falou de depreciação em contabilidade introdutória 1, né? Introdução à contabilidade, a gente falou rapidamente sobre introdução e eu falei que a gente depois ia detalhar mais. E justamente chegou a hora de detalhar. Vamos detalhar bem mais. Você vai ver que a depreciação tem 3 formas básicas de apurar. Tem várias formas, tá? Porque depende do bem, né? Como você está vendo aí, depende do tipo de bem, ele vai ter uma forma dele ser depreciado, tá? O exemplo, por exemplo, da depreciação, além do imóvel, você tem também os veículos. Né? Os veículos também são depreciados. O veículo, normalmente, em 5 anos, máquinas e equipamentos da empresa, 5 anos. Tá? Além da depreciação, a depreciação é para bens tangíveis. E quando o bem não é tangível, né? Esse bem é amortizado, ele perde o valor com o tempo. Tá? O que é isso? Por exemplo, o direito de propriedade, né? De um bem intangível, como se fosse uma marca, uma patente, né? A tendência é ele ir perdendo o valor conforme a idade. Tá? Para isso, você tem que. Claro que aí começa a. Então eu vou usar o mesmo padrão que eu uso para depreciação, vou usar para amortização? Não, nem sempre. Tá? Existem outros padrões que você vai reduzindo o valor, forma de reduzir esse valor, não tão assim contundente quanto uma forma assim linear, que a gente chama, que você simplesmente divide pela quantidade de 100% dividido pela quantidade de tempo da depreciação, você vai ter o percentual que você vai retirar por ano. Isso a gente chama de depreciação linear. Né? Tem outras formas de depreciar ou de amortizar que não são baseadas em formas lineares, porque vai variar de acordo com o ativo, né? Como a gente comentou. Então, por exemplo, redução de valor aqui pela existência ou exercício de duração limitada, prazo legal contratualmente limitado. Um software, por exemplo, ele fica obsoleto, ele deixa de existir. Né? Não sei se eu comentei com você, mas eu comprei há uns anos atrás, eu comprei um software, né? Que era um software do Norton, chamado NDD, Norton Disk Doctor. E aí, quando inventaram os HDs SATA, ele não fazia mais nada nos HDs SATA, ele só usava para o HD IDE. Né? Então, ele ficou obsoleto, perdeu o prazo de validade. Se fosse um software adquirido pela minha empresa, né, conforme fosse passar o tempo, eu teria que desvalorizar esse software, porque eu poderia, de repente, tentar vender e o valor desse software, né, não era mais o mesmo do valor que eu paguei para comprá-lo. Tá? Então, isso tudo eu vou amortizar. Outra coisa que acontece muito, uma patente. Eu acho que é mais fácil entender numa patente. Você tem uma patente, tá? Essa patente ela tem um prazo de validade, que são normalmente 10 ou 20 anos, tá? Dependendo do tipo de patente. O que vai acontecer? A cada ano, se digamos que ela seja em 20 anos, um remédio, uma coisa assim, a cada ano ela vai valer menos, né? 10% do valor, ou 20% do valor, por exemplo, se for em 10 anos, 10% do valor, se for em 20 anos, 5% do valor. Cada ano eu tiro esse valor da patente. Se amanhã eu resolver vender essa patente para outra empresa explorar, eu não vou vender pelo preço, né, de entrada da patente, eu vou vender por um preço menor, conforme os anos se passaram, que é o tempo que o cara tem para explorar aquela patente, os outros anos. Né? Porque depois a patente abre, todo mundo pode explorar, deixa de ser uma vantagem competitiva. Tá? Só para você entender a mecânica.
E a exaustão, que a exaustão é sobre recursos naturais, ou seja, você só tem exaustão sobre recursos naturais que são esgotáveis. Por isso que é exaustão. É um recurso, por exemplo, uma mina, por exemplo, de ferro ou uma mina de ouro, que ela tem um valor, só que à medida que eu vou explorando a mina, que eu vou tirando as coisas da mina, aquele valor vai diminuindo também, né? Por isso, muitas vezes, no caso da mina, eu não posso fazer uma exaustão linear, porque a exploração que eu vou ter naquela mina ela vai ser desproporcional, não vai ser todo ano eu só vou tirar aquilo da mina, vai ter ano que eu vou tirar mais, vai ter ano que eu vou tirar menos, e o valor da mina tem que acompanhar essa evolução, tá? Por isso que existem vários, como eu falei, várias formas de você depreciar, não somente a linear, tá? A causa da redução do valor é a própria exploração da mina, né? Se eu tenho, vamos pensar numa reserva de petróleo, por exemplo, eu tenho uma bacia petrolífera, um lugar que tem petróleo, né? E aqui eu abro um poço, por exemplo, tá? À medida que o petróleo está aqui, tá vendo? À medida que eu vou tirando o petróleo daqui, vai diminuindo, né? Até a hora de não ter petróleo nenhum, tá? Isso aí é calculado, o geólogo vem aqui, calcula o tamanho, ele usa máquinas, né, para calcular o tamanho desse depósito, tá? E aí ele diz, ó, esse depósito tem X milhões de litros, né? E aí o pessoal, esses X milhões de litros equivalem a tanto, tá? E aí, à medida que os anos passam, pela razão que eu estou explorando, eu sei que em 5, 10 anos aquela reserva vai chegar a zero, né? Então eu tenho que, a cada ano, diminuir o valor conforme eu estou explorando, tá? Então, eu vou eleger um critério para fazer isso, só para você entender como é que funciona, né? Eu tenho exaustão em recursos minerais, tá? Então, um exemplo seria um recurso mineral, como eu falei, o exemplo petróleo, ferro, ouro, prata, grafite, tem a mina de grafite, tá? Só para você entender como é que é. A gente viu esse slide na aula passada, mas não deu para explicar, foi o último slide que a gente viu, então a gente só leu o slide, vamos dizer assim, eu quis parar para explicar, porque a gente foi mais rápido, né? Vamos dizer assim, eu gosto sempre de dar uma ênfase naquilo que merece ênfase, né? Por isso que a gente voltou a esse assunto. E foi o último slide, a gente tinha muita coisa para explicar, né? Foi visto bem rápido. Então, continuando aqui, seguindo, tá? Aspectos temporais da depreciação, da amortização e da exaustão, tá? Então, isso aqui é muito importante. Esse quadrinho, pessoal, já deu questão certa em concurso para muita gente, tá? Então, inclusive, cai questões sobre depreciação, amortização e exaustão no CRC. Então, se você não quer fazer concurso, eu não quero fazer concurso, não, professor, eu quero ser da iniciativa privada, não tem problema. Mas você, porque pretende, para ser da iniciativa privada, você precisa dar uma carteirinha do CRC. Isso cai, costuma cair, é um assunto assim recorrente, tá? Amortização, exaustão e depreciação, é um assunto recorrente nas provas do CRC. Se você pegar alguma, depois você dá uma olhada, que às vezes na internet você acha, você vai ver que sempre cai, e você vai ver que com esse quadrinho você responde às vezes 2, 3 questões, só lembrando desse quadrinho. Então, a apuração e registro da depreciação, da amortização e da exaustão, ela é mensal. Mensalmente, eu estou apurando isso. Vou tirar da conta principal? Não. Eu coloco na conta principal o valor de aquisição, os valores envolvidos, tá, às vezes eu até coloco, separo, quando não dá para separar, eu coloco tudo na conta na conta do bem, e embaixo eu tenho uma conta redutora, que é a conta de depreciação, quando o bem é tangível, quando é um bem intangível, a amortização, e quando é um recurso natural, é uma exaustão. Eu vou ter uma conta de exaustão logo abaixo daquela, essa conta está me dando o valor contábil atual daquele bem, ou seja, aquele valor de aquisição menos aquela depreciação acumulada, ou amortização acumulada, ou exaustão acumulada, conforme o bem, vai me dar o valor do bem, tá? Então, a revisão da vida útil e do valor residual, ela ocorre ao final de cada exercício. Então, ao final do exercício, eu vou apurar, né, a vida útil e o valor residual do bem, tá? Ou seja, quanto sobra para aquele bem ainda, né, ter valor, e o valor atual contábil daquele bem. Eu vou apurar isso, tá? Quando é que começa? Isso é muito importante. Olha, começa a partir quando o bem estiver em condições de uso. Então, por exemplo, comprei uma máquina, peguei essa máquina, guardei, ela está na caixa, lacrada, no plástico, né?
Já posso depreciar aquela máquina? Nunca usei, não tenho condição de uso. A lei me permite não começar a depreciar ela ainda. Ela está zero bala, né? Então, eu comprei um carro, peguei aquele carro, mas o valor de mercado vai reduzir. Beleza, nesse caso, sim. Agora, tem casos do valor aumentar. Não sei se você sabe disso, mas às vezes acontece, você compra um determinado... Vou dar um exemplo. Câmera, né? Eu comprei uma câmera, tá, de filmar. Deixa eu ver se ela está por aqui. Não está aqui. Eu comprei uma câmera de filmar, a câmera valia R$ 1.700, uma câmera de filmar, né? Normal, aquela câmerazinha, né? 1080, né? Acho que essa daí não filma 4K. Eu comprei tem um tempo. E agora, com a pandemia, a mesma câmera está valendo 2.750. Só para você ter uma ideia, ela valeu 1.750. Agora, com a pandemia, que está todo mundo comprando câmera, né, para fazer live, fazer isso, fazer aquilo outro, o preço da câmera dobrou quando era para descer, né? Porque normalmente a câmera vai ficando mais velha, vai caindo o preço da câmera, né? Aquela câmera, né, subiu o preço, quase dobrou o preço por conta da pandemia, por conta da procura. A câmera mesmo, webcam, né? Essa câmera que eu estou usando, não, mas a câmera que eu estava usando antes, eu comprei por R$ 150 e eu fui procurar, vi a mesma câmera, eu queria ter uma câmera melhor, eu vi a mesma câmera, cadê a outra câmera? Está aqui? Não, está lá embaixo. A câmera da Logitech, que ela tem uma resolução menor que essa que eu estou usando agora. E aí, essa é uma muito boa câmera. Gosto muito da câmera, apesar de não ter resolução. Estou usando essa daqui melhor. E aí, comparando, a mesma câmera custou R$ 150. Quando eu fui comprar, por causa da pandemia, ela estava valendo 300. A mesma câmera estava valendo 325. Eu falei, cara, subiu. Se o cara virou para mim e falou assim: eu compro a tua câmera, se você quiser vender, isso aqui eu queria trocar para melhor. Eu falei, não, vou precisar manter a câmera aqui para saber que ele me conhece, sabe que estava novinha, né? Ele falou, compra a tua câmera. Eu falei, não, eu estou querendo uma nova, mas não vou me livrar daquela não, porque eu vou manter as duas, né? Por uma emergência eu tenho a outra. Eu tive um problema com uma câmera um tempo atrás, que a câmera comprei e deu problema. Eu falei, não, é bom ter duas, né? Quem tem uma, não tem nenhuma, eu preciso disso para trabalhar, então não dá para ficar com uma só, né? É uma coisa que eu tenho, né? Quem tem um, não tem um. Você fica na mão e pronto, vai fazer o quê? Então, eu peguei e comprei outra câmera melhor, mas tem aquela de reserva, se der um problema, quase que eu tenho que usar hoje, que acabou a luz, eu ia para outro micro, o outro micro está com essa câmera, né? Eu ia usar. E o fim, quando é que acaba, né, a depreciação? Acaba quando a retirada permanente da operação, ou seja, peguei aquele bem e não serve mais, guardei, né? Peguei aquele bem, vou dar baixa, que não serve mais para mim e não tem mais uso. Quando o valor líquido contábil é igual ao valor residual. Às vezes o valor líquido contábil chegou a zero e o valor residual também é zero. Pronto, não existe mais aquele bem para mim. Posso jogar fora, posso vender, né? Posso doar, muitas empresas fazem isso, doam, tá? Às vezes para não pagar imposto, né? Muitas empresas doam, e o valor às vezes não compensa, né? Eu mesmo trabalhei numa empresa, tá? Que a gente fazia muitas doações de computadores, de bens que estavam obsoletos. Por quê? Porque se fosse vender o bem, é pagar imposto. Fala assim, é melhor vender o bem, ou melhor doar obsoleto do que pagar alguma coisa com um bem que não vale mais nada e ainda vai ter dor de cabeça. Então, você pode vender depois que chegou um valor residual menor. A gente vai falar bastante sobre o valor residual. Fica tranquilo quanto a isso. Mas a ideia é só você entender, tá? Entender essa mecânica, né? Que o que acontece? À medida que vai depreciando, o valor vai reduzindo, né? O valor residual, quanto sobra no final, depois que ele chegou, foi totalmente depreciado, quanto é que chegou, né? E aí o valor líquido contábil, quando os dois são iguais a zero, né? O bem não tem mais por que você depreciar, amortizar ou exaurir, porque ele já não existe mais, né? Contabilmente, financeiramente, ele não existe mais, tá? Mas assim mesmo você pode negociar, como a gente falou. A gente vai falar um pouquinho disso, só para você entender que é um assunto extremamente relevante, cai muita prova, porque muita gente não sabe, muita gente faz confusão. Então, é um assunto que a gente deixa para o final, justamente. Você vai ver que tem muita coisa de lei, então, muita coisa que não é lógica, então, que eu quero que você preste atenção. Lembrando que a lógica que você tem que usar por trás disso é a questão do imposto, né? Lembra que tem um princípio do conservadorismo, que a gente já falou, e sempre fala que aquela história, você tem que pagar o máximo de imposto possível, né? Referente a determinada coisa, ou seja, na dúvida, o valor maior prevalece, tá?
Então, como já comentei com você, que inclusive a parte do planejamento tributário faz justamente isso. Ele tenta achar formas desse valor ser reduzido, desse conservadorismo ser reduzido legalmente. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só para você ver, a gente vai basear muita coisa que a gente está falando em lei. Tá? E eu vou citar a lei, vou citar, às vezes, o dispositivo legal ou regulatório, ou até um CPC. Eu vou citar para você saber onde acha, por quê? Porque isso pode mudar. De uma hora para outra pode haver uma alteração. Isso pode. Poxa, professor, aprendi assim. E aí, final do ano, alguém solta uma lei, solta um decreto, alguma coisa assim, ano que vem muda. Pode acontecer. Eu tenho que ensinar para você conforme né? O que é hoje, mas muita coisa pode mudar, como tem mudado. Você vai ver algumas leis que eu estou apresentando para você, alguns decretos são 2017, 2018, né? Quer dizer, recentemente houve uma alteração, tá? Pode haver outra, tá? Por isso que eu gosto de citar esses casos, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Tá. A retirada temporária de funcionamento não cessa a depreciação, tá? Então, com o fato de eu tirar, só tirar de operação, tá? Ele continua ficando mais velho, vai ficando velho, vai ficando velho, vai ficando velho. Por exemplo, o negócio um carro, um veículo, tá? Ele estava operando, começou a operar, tá? Isso é importante. Tirei, o veículo vai continuar a ficar velho, certo? Vai continuando a ficar velho, tá? Então, há casos, tá? Mesmo eu parei de usar, botei um depósito, o valor do veículo vai cair. É claro que ele vai ser mais valorizado que o veículo está andando, que vai ser desgastado, tá? Mas a gente vai falar mais adiante, só para você entender que tem casos, né? Não é uma máquina, por exemplo, uma máquina de trabalho, alguma coisa assim, né? Mas tem a questão da obsolescência, algo que você tem que sempre pensar, né? A depreciação ela tem facetas, né? Além do uso, do desgaste, você tem a questão da obsolescência, de algo que fica obsoleto ao longo do tempo, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, fica tranquilo. Esse quadrinho, eu volto a dizer, guarda com você, que na provinha lá do CRC, você vai lembrar desse quadro e vai acertar a questão com ele, tá? Vai por mim, o professor falou, bom, então, bom, é provável que caia na prova também, tá, pessoal? Se eu estivesse dando aula para você, você lembra, né? Quem foi meu aluno, eu bato assim no quadro, falo assim, presta atenção nisso aqui. Você já, quando eu bato no quadro, você já sabe que deve cair na prova, ou então se eu vou precisar depois, tá? Então vamos lá, rapidinho. Outros aspectos do ativo mobilizado. Vou falar mais um pouquinho do ativo. Ativo mobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, de produção ou de construção. Então, o valor inicial, né, que você compra um bem, é sempre o valor de compra, tá? Se você produz aquele bem e guarda, né, o valor do bem é o valor de produção. Se você construiu um imóvel, por exemplo, você comprou um terreno, né, e resolveu fazer um imóvel naquele terreno. Aconteceu até com uma empresa recente aí que eu estava prestando consultoria, comprou um terreno e fez um galpãozão no terreno. Um galpãozão enorme no terreno. Tá? Quando ele fez o galpão, aquele terreno, né, aquele passou a ter uma construção. Aquela construção sendo legalizada direitinho, normalmente aqui em Brasília tem que ser, né? Se não for, o fiscal bate e acaba com a construção. Em qualquer lugar do país é assim, mas aqui em Brasília é rápido. Eu sempre digo que você começou a dar a primeira marretada e aparece um fiscal. É bem assim, não dá nem para você pensar, né? Até teve um caso, tá, de um colégio, né, que eu estava prestando consultoria para uma sociedade, que aconteceu isso com o colégio. O colégio ele começou a fazer, ele fez um pedido, entrou com uma planta para fazer uma obra, fazendo uma obra de expansão atrás. E aí, se você bobear, você deve conhecer esse colégio, né? Saiu aí uns anos, 2 anos atrás. E aí ele ia construir um avancezinho atrás, né? Ele ia cobrir, fazer umas coisas assim, entrou com a planta e demorou. Era para aprovar em 10 dias, passou os 10 dias, passou 20 dias, nada. 30 dias, nada. Aí o pessoal viu que estava começando o ano letivo, falou, vamos mandar ver, né? E aí começou a fazer obra. Eles começaram a fazer obra, 2 dias depois bateu o fiscal lá e suspendeu tudo, parou. Ou seja, aqui em Brasília é muito rápido, né? No Rio, os caras constroem casa, fica a casa lá, às vezes anos, às vezes, aí finalmente bate o fiscal, aí que o cara vai regularizar. É o inverso, né? O que é errado, por sinal. Mas aqui é muito efetivo essa questão da fiscalização, bastante efetivo, né? Tem que dar exemplo para o país, é muito bacana isso. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação
amortização ou exaustão sistemática durante esse período. Então, toda vez que você tem um bem, seja ele tangível ou intangível, que ele perca valor com o tempo, e eu diria para você que a maioria dos bens acontece isso, né? Bem ativo, né? Perde valor com o tempo. Comentei com você, por exemplo, que uma patente ela tem um tempo de duração. E conforme vai passando o tempo, você tem menos tempo para explorar aquela patente. Então, acontece, muitas vezes, os grandes laboratórios pegam a patente de um remédio e vendem, né, para outra empresa explorar, e aí acontece com frequência isso. E aí a outra empresa faz o remédio, mas aí ela vai pagar um valor menor, por quê? Porque a exploração, né, ela vai ter 2, 3 anos para explorar um remédio que, às vezes, a patente vale 10 anos, 20 anos. Né? Isso aí é bem interessante, né? Acontece isso com muita frequência. Marca é mais difícil, né, porque a marca ela perde valor com o tempo, mas às vezes ela até aumenta o valor com o tempo, então isso tem que ser considerado. Né? Carteira de clientes normalmente tende a perder o valor com o tempo, uma série de coisas. Né? A ideia é sempre você ver, aquilo pode perder o valor com o tempo? Pode. Então, ele vai ser depreciado, amortizado ou exaurido. Tá? Lembrando que isso aí, a lei determina algumas coisas, mas outras coisas você tem que fazer pelo bom senso. Existem coisas, como eu falei para você, que são específicas de uma empresa ou de outra, e aí você tem que ver. Isso aí perde, sempre a pergunta é, isso vai perder o valor com o tempo ou o valor se mantém? Se o valor se mantém, não sofre depreciação, exaustão ou depreciação, exaustão ou amortização, não sofre. Se perder o valor com o tempo, puder perder, aí sofre. Tá? Isso a gente tem que sempre pensar quando estiver falando sobre isso. Existe a possibilidade de ativos do imobilizado serem obtidos a título gratuito, ou seja, alguém fez uma doação. Né? Assim mesmo, tem depreciação? Tem. Ele entra, mas entrou com valor zero, né? Mas ele vai ter um valor, vamos dizer assim, um valor de aquisição zero, mas ele tem um valor de mercado, tem que ser considerado. Lembra, a lógica aqui é sempre o imposto. Né? Então, a lógica é o imposto. Por exemplo, você ganha alguma coisa, você ganhou um bem. Te deram um bem para a tua empresa, tá? O bem entrou a zero, né? Não tinha valor nenhum. Acontece muitas vezes com um cara, empresa pequena, né? A pessoa pegou um bem dele, né? Que era dele, e doou para a empresa, né? Não manteve no nome dele, resolveu botar no nome da empresa porque a empresa está explorando. Amanhã a empresa cresce e quer vender aquele bem. E aí, quando ele vê, mas foi adquirido a zero. Mas quando você vendeu a um valor, né? Você vendeu por algum valor e aí você vai pagar imposto sobre esse valor que você está vendendo. Tá? Tudo depende do bem, mas a ideia é sempre aquela história. A lógica é sempre o imposto. Né? Entrou por zero, mas se eu for vender, você não vai vender por zero, vai vender por outro valor. E aí, sobre esse valor, você vai ter que pagar imposto. Lembrando que sempre o imposto é sobre o rendimento. Se ele entrou com valor zero, né, é claro que a tendência é o rendimento dele ser maior, né? O valor de mercado. Por isso que muitas empresas avaliam, chamam de reavaliar, avalia o bem, né? E aí, depois que avalia o bem, esse bem é depreciado. Tá? Acontece isso também, é uma figura que é muito usada. A gente até comentou sobre a reavaliação, e a gente está falando, quando você recebe alguma coisa de doação e pretende vender no futuro relativamente próximo, mesmo daqui a 2, 3 anos eu vou vender. Mesmo assim, é interessante você usar a reavaliação por conta disso. Quando você for vender, você vai ter uma reavaliação e aí vai pagar sobre a diferença da reavaliação. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho, mas a ideia é você pensar nessas questões. Então, vamos lá. Os critérios de avaliação dos ativos do imobilizado, obtidos a título gratuito, e se estiverem eventual impossibilidade de sua mensuração, devem ser evidenciados em nota explicativa. Isso é muito importante, isso é lei. Tá? Toda vez que você avalia, você recebeu por doação, tá? Recebeu a título gratuito, e não podem ser mensurados, né? Você tem que colocar na nota explicativa, dizendo assim, olha, esse ativo é um ativo raro, não tem como mensurar. Por exemplo, uma obra de arte. Tá? A empresa recebe uma obra de arte de um artista bacana, aconteceu, tá? Na empresa que eu trabalhava. No lugar que eu trabalhava, tinha um cara, por exemplo, eu trabalhei em ações, na área de ações, e é um grande acionista do banco que eu trabalhei. Ele era um dos grandes acionistas do banco, e ele gostava muito das pessoas que trabalhavam com ele, ele pintava. Tá? E aí, é engraçado, isso na época que era no Rio, né? Esse departamento de ações foi quando eu trabalhei. Eu agora veio para Brasília, mas era lá. E esse cara pintava, ele era um artista famoso, tá? Até na época não era tão famoso assim,
E aí o que ele fez? Ele fez um quadro, gostou tanto das pessoas que ele doou o quadro para o banco. E aí o pessoal botou na parede, não sei o que lá, o quadro bonito. E aí, quando aquela área de ações foi para Brasília, resolveram vender o quadro e descobriram que o quadro valia uma grana federal, né? E aí teve um imposto alto para pagar, né? Teve que acabou o quadro sendo leiloado, né? Etc. Mas foi uma coisa assim, e foi recebido a título gratuito. O cara gostava tanto das pessoas que ele fez um quadro que lembrava, né, o trabalho de ações. Ele resolveu doar um quadro muito bonito, por sinal. A pena, eu tirei uma foto na época, eu nem tenho mais a foto. Se eu tivesse, eu acho que eu ia fazer um quadrinho bonitinho, que eu achei tão bonito aquele quadro, e foi doado, né? Mas tinha um valor enorme. Quando foi vendido, o pintor já tinha morrido, e aí, claro, os valores aumentaram ainda mais, né? E aí tiveram que fazer uma reavaliação, e aí venderam o quadro, tá? Que foi recebido a título gratuito. Só para você ver que é uma coisa que acontece. Às vezes as pessoas acham que é muito raro, às vezes não é tão raro assim, né? E acontece muito, né? Na prática, acontece muito com os donos das empresas, né? A empresa tem 2, 3 sócios, está precisando fazer determinada coisa, e aí, para fazer aquela coisa, precisa de um bem, de uma máquina, de um equipamento, que um dos sócios tem. E aí fica estranho, né? Como é que a empresa pode produzir algo se ela não tem a forma de produzir? O que o sócio faz? Ele doa aquele equipamento para a empresa, tá? E aí doa, amanhã a empresa vai vender, se não reavaliar, vai pagar imposto sobre o valor total do bem, né? Então a ideia é que sempre reavalie. Se ela não puder reavaliar, que ela coloque na nota explicativa, como está explicado aí, tá? Os gastos posteriores à aquisição ou registro de elemento do ativo mobilizado devem ser incorporados. Deixa eu beber água, que eu estou rouco. Espera aí, só um instantinho. Aula anterior, eu tive que falar muito. Aí acabei. São aulas mais explicativas, essas aulas finais, né? Muita explicação, são temas meio controversos. Aliás, é uma coisa que eu comentei com vocês. Eu gosto de deixar os temas controversos para o final. Por quê? Porque eu vou explicando para o tema controverso ficar fácil para você, né? É uma forma didática. Você vê que a gente tem uma ementa e algumas coisas da ementa eu reposicionei de forma que tivesse um encadeamento lógico para você entender, né? Muitas vezes a ementa ela é copiada do MEC, né? O MEC fala determinada disciplina tem que ter essa ementa, pum. Aí coloca essa ementa na disciplina, na ordem que o MEC veio. Mas aí o que acontece? Para você entender um assunto que vem depois, você precisa entender um pouco de outro assunto, né? Então, por exemplo, a gente falou, às vezes a gente falou de mercadoria, para depois falar dos impostos, e aí falou dos impostos de renda, né? Então, quer dizer, eu criei uma sequência lógica que é a sequência do entendimento. Às vezes, vou falar disso logo no início, você não vai entender nada. Então, a ideia, eu coloco uma sequência didática para que você ache fácil, para você entender fácil. Então, pô, professor, parece que tudo é fácil, a ideia é essa, né? Acho que a atividade principal do professor é tornar os temas das disciplinas, os conteúdos fáceis para o aluno. Para isso, você tem que usar recurso didático, tem que colocar as coisas num encadeamento lógico para poder ser entendido, né? Então, muita coisa que você está vendo agora, talvez se eu tivesse apresentado para você no início, você teria ficado, pô, como é que é isso? Está meio doido. Agora está bem mais fácil, né? Então, só para você entender. Então, vamos lá. Os gastos posteriores à aquisição ou registro do ativo mobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo. Isso a gente até já comentou. Quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefício, aqui é muito importante, já caiu em prova do CRC, tá? Deve ser reconhecido como despesa do período que seja incorrido, tá? Então, o que acontece? Se você vai investir naquele bem, olha, sem isso, não dá para ele funcionar. Vou dar um exemplo. Vou falar até, a gráfica que eu trabalhei comprou uma Pony, né? Aquela máquina que eu falei que fazia assim, né? Que imprimia rápido. Para aquela Pony funcionar, ela precisava de uma máquina, né? Que estabilizava, tá? A tensão para ela funcionar. Primeiro que a tensão 220 tinha que passar para 110, e veio de outro país onde era 110, né? E aí, além disso, aquela 110 ela não era 110 pontos, era 115 para não ter oscilação. Quando é 110, ele oscila 112, 109. Então, ele era um gerador, não, vamos dizer assim, tipo um no-break, vamos dizer assim,
para manter aquela tensão em 115, que chamam de sobretensão, para evitar pico. Porque o pico faria a máquina errar ou até parar, né? Então, eles compraram aquilo ali, era obrigatório a compra, senão a máquina não funcionava, ela ia dar defeito, tá? Então, o que aconteceu? Aquilo ali faz parte da máquina, porque sem aquilo a máquina não funciona corretamente. Eu preciso daquilo para a máquina funcionar. Então, se eu preciso, tá? Ele precisa daquilo para gerar benefício. Então, aquele valor é incorporado ao valor da máquina. E olha que era caro, tá? Agora, se eu compro um negócio assim, eu vou botar, por exemplo, a pessoa que está operando, eu vou colocar aqui o manual para a pessoa, vou plastificar o manual, vou colocar aquelas partituras, aquele porta-partitura de músico, né? Vou botar aquilo do lado da máquina para o cara olhar e não ter que coisar. Aquilo ali, a máquina precisa daquilo para trabalhar? Não. Vai melhorar. Aquilo eu não posso incorporar. Entendeu? Então, só para você entender, aquilo eu não posso incorporar ao valor da máquina. Por quê? Porque ela não precisa daquilo para trabalhar, para funcionar. Tá? Por que isso é importante? Porque isso pode ser analisado. Toda vez que você mexe, quando você tem um valor de um equipamento, tá? O valor do equipamento vem na nota fiscal. Né? Qualquer coisa que você agregar, você vai ter que provar, tá? Que aquilo ali é fundamental para o uso da máquina. Várias empresas nem provam, falam assim, ó, põe o custo da máquina e pronto. O que vai acontecer? Aquele custo ele é depreciado, quando o cara for vender a máquina, né? Ele gastou a grana, por exemplo, ele comprou a máquina por 10 mil, gastou 5 mil para instalar a máquina. Comprou aquele lá transformador, comprou aquilo tudo. Então, na verdade, saiu 15 mil para ele botar para funcionar. Mas na hora de registrar, para não ter dor de cabeça, ele registra por 10. Quando ele vai vender a máquina, ele vai vender a máquina com aquele aparelho, né? Deveria ser 15 mil, ele vai vender por quanto? Vendi por 12, porque tinha a máquina mais aquilo. Mas aí ele só contabilizou 10. O que vai acontecer? Ele vai pagar imposto sobre aqueles 12, né? Sendo que, na verdade, ele está vendendo por um preço abaixo do que ele comprou, se considerar a máquina mais o transformador. Tá? Só para você entender a mecânica, e isso aí, o que acontece? Quando você registra acima, pode suscitar da Receita ou de algum órgão assim, vem cá, por que você registrou acima se você comprou por 10 mil? Tá? E a ideia é que você esteja bem embasado. Né? Isso é difícil acontecer, tá? Acontece mais na venda do bem, como eu falei para você. Mas aí na venda vão dizer assim, vem cá, tu vendeu por isso, por que você está pagando só esse imposto? Não, porque na verdade não foi só bem, eu tinha o bem, mas tinha também esse transformador que eu vendi junto e ele é parte integrante da máquina. Sem isso a máquina não funciona. Tá? Vou dar um exemplo. Né? Eu estava vendo aí mesa de filmagem, né? Que eu faço muita filmagem, gravo aula, não sei o quê. E eu falei assim, eu vou comprar uma mesinha, aquela tem mini, não sei se você já ouviu falar. Cara, toda a vida, pensei em comprar, né? Desisti. Eu pensei em comprar, desisti. Eu vou usar o OBS mesmo, com o OBS eu faço aí, não sai nada. Mas a mesa era muito rápida, eu podia fazer tudo apertando o botão, né? Seria muito interessante, facilitaria a minha vida. Eu fui ver aquela mesa, quando você compra, você tem que comprar um cabo chamado USB-C, que é um cabo parecido, tem cabo de celular. E, por incrível que pareça, para aquela mesa é um cabo melhorzinho, é caro o cabo, né? Então, para eu botar para funcionar direito, e aquilo ali é fundamental para eu ligar aquela mesa no computador, para no software eu vou usar, tem coisa que você só faz com software, você não faz só apertando o botão da mesa, né? Você tem que usar com o software do computador. Então, para usar, você precisa daquele cabo. E aquele cabo, o que acontece? Se eu botasse isso na minha empresa, por exemplo, vou passar a fazer agora edição de vídeo com a minha empresa, tá? Eu ia ter que registrar o custo da mesa e do cabo, porque sem aquele cabo a mesa não funciona adequadamente, não vai servir para fazer uma série de coisas. Então, aquele cabo faz parte, a parte integrante. Eu estou falando isso para você por quê? Porque isso, muitas vezes, a empresa tem que provar. Eu tenho que provar que aquilo realmente é parte integrante, né? Porque está sendo questionado o valor de imposto pago. Tá entendendo? Não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. Parece fácil, viu? Por isso que várias empresas, o que elas fazem? Elas registram pelo valor da nota e pronto. Né? E aí, no final, quando ela vai vender, ela acaba pagando um valor muito alto. Tá? Esse aí, muitas vezes, a razão desses acessórios essenciais, muitas vezes é o caso de você depreciar completamente a máquina, mas ficar com valor residual ainda, por conta desses acessórios que não depreciaram, vamos dizer assim. Tá? Então, é interessante só para você analisar isso. Tá? Por quê? Porque você vai ver resíduo, a gente vai falar de resíduo mais adiante,
Você vai falar, poxa, professor, como é que deu resíduo se já exauriu, né? Se o tempo acabou e assim mesmo sobrou alguma coisa? Muitas vezes essas outras coisas são parte desses outros bens acessórios que eu sou obrigado a comprar para aquilo funcionar. Tá? Então, só para deixar claro para você, isso o bem fica, né? Ou seja, quando eu for vender o bem, esse valor fica, mas eu tenho que comprovar que o bem não valia só o valor da nota, mas vale um pouco a mais, porque eu vou ter que guardar as outras notas e ter que associar de alguma forma aqueles outros itens ao bem. Tá? Posso ser questionado, como eu falei. Professor, sempre eu vou ser questionado? Não, nem sempre. Mas às vezes você pode ser questionado e aí tem que apresentar. Tá? Por isso que a gente está falando. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Falar uma coisa que está muito na moda, né? Veio com o IFRS. Antes do IFRS, ninguém falava sobre isso, né? Mas com o IFRS, né? Com a conversão da nossa contabilidade do BRGAP para o IFRS, veio esse, vamos dizer, disposto chamado impairment. Não sei se você ouviu falar, significa redução a valor recuperável. Impairment. É uma coisa assim. É quase que constante isso cair no CRC. Então, vamos devagar para você entender. Tá? Como eu falei, é só para você entender o termo, o que é e o que faz. Tá? Redução a valor recuperável, impairment, é o ajuste do valor de mercado, ou consenso entre as partes, para os bens de ativo, quando esse for inferior ao valor líquido contábil. Então, o que acontece? Tá? Você tem um valor líquido contábil do bem, e você tem um valor do bem no mercado. Tá? Acontece muito com o veículo isso. Tá? O que acontece? Você está depreciando o veículo, tá? Mas o valor do veículo não é o valor depreciado, ele fica um pouco acima ou um pouco abaixo. Tá? E aí você fala, se ficar acima, tem um procedimento, se ficar abaixo, tem outro. Então, só para você ver, vamos só repetir para ver se você entende. O impairment é o ajuste ao valor de mercado, ou consenso das partes, quando esse valor de mercado for inferior ao valor líquido contábil. Então, você vai ter o valor líquido contábil, tá? E você vai ter o valor de mercado que é inferior a esse. Tá? O valor de mercado que é inferior a esse. Se o valor de mercado é inferior, a lei diz que eu tenho que ajustar o meu valor contábil a ele. Então, eu vou ter que fazer uma reavaliação para ajustar. Você vai falar, professor, por que eu preciso fazer isso? Lembra que eu falei do imposto? Olha só. Se esse valor líquido contábil está acima e eu vendo o bem, tá, o que vai acontecer? Eu vendi o bem, tá, aí tem o valor líquido contábil, só para você entender. E eu tenho, né, o valor de mercado. Valor de mercado. Vou chamar de EVM para você entender. Aqui não é VLM, não, VM, tá? VM, valor de mercado. Deixa eu riscar isso aqui para você não confundir. Tá? O valor de mercado está abaixo, tá vendo? O que vai acontecer? Olha só. Se eu for pagar imposto sobre o valor líquido contábil, o imposto seria X. Só que como o valor de mercado está abaixo e eu conseguir vender mais caro, o que vai acontecer? Tá? O valor que eu vou pagar de imposto é maior. Lembrando, o valor maior, lembra do princípio do conservadorismo? O valor maior, quando eu pago imposto, é o que está valendo. Tá? Então, por exemplo, se eu chego aqui só, não vou nem olhar que eu sei que está maior. Tem empresa que faz isso de esperteza. Tá? A Receita pode me questionar, falar, vem cá, mas o valor de mercado desse bem é X. Como é que você está vendendo por esse valor? Você fala, valor líquido contábil. Não. Mas pelo princípio do impairment, você é obrigado a escolher o menor valor. Ou seja, quando o valor de mercado for inferior ao valor líquido contábil, você vai ter que utilizar o valor de mercado na apuração do imposto. Tá? Você vai pegar o valor de venda, o valor da venda, né? Você normalmente faria isso, menos, né, o valor líquido contábil. Ao invés disso, você vai falar o valor da venda menos o valor de mercado, que vai dar X, que vai ser a base para você apurar o imposto. Tá? Base do imposto. Certo? E aqui você vai aplicar a alíquota, né, e vai dar o imposto a pagar. Ou de renda a pagar. Certo? Então, é isso aí. Tá? Ficou claro? Você entendeu o que é o princípio do impairment? É interessante só você... Lembra que eu falei? A lógica que está por trás disso é sempre o imposto, o pagamento de imposto. Tá? Então, se o valor contábil está abaixo do valor de mercado, tá tudo bem.
Agora, se o valor de contábil está acima do valor de mercado, a ideia é que você utilize o valor de mercado. Tá? Vou dar um exemplo que acontece muito em veículo. Em veículo, você tem aquela tabela FIP. Tá? E aí a empresa vai e manda ver, né? Chega, usa o valor, e às vezes a tabela FIP está abaixo. Tá? E aí a Receita questiona, fala assim, vem cá, mas o valor de contábil desse carro é tanto. Como é que você está dizendo que é isso? É parecido a quando você traz, às vezes, uma coisa. Você vai viajar, por exemplo, né? A internet dele caiu. Não, obrigado. Valeu, Sofia. Obrigado. Acontece, né? A minha tinha caído hoje de manhã, fiquei sem luz, né? Não falei para vocês. Brabo o negócio, brabo, né? Ainda bem que tem um breakzinho, senão eu morrido, tinha parado. E, poxa, foi até bom. Eu acordei mais cedo hoje. Sabe quando você acorda? Coisas assim de Deus, né? Acordei mais cedo hoje, tinha um negócio que eu tinha que fazer antes, até para liberar, negócio de cadastramento de provas, essas coisas assim. Tinha um negócio que eu não tinha posto ainda no ar. Eu falei assim, cara, vou fazer. Aí eu fiz cedo, falei, agora eu vou dar uma cochilada. Quando eu falei, vou dar uma cochilada, acabou a luz. Aí eu não cochilei mais. Eu falei, pô, uma dessas, como é que eu vou voltar? E aí fiquei preocupado. Ainda bem que eu acordei mais cedo. Acordei 3 e pouco da manhã, desde 3 e pouco da manhã, assim, coisa, né? Estou à base do café, café. 2 dedinhos de café, sabe? 2 dedinhos de café? Para poder tocar, senão não dá para tocar. Beleza, Sofia, obrigado. Tá? Aí, continuando, né? Corresponde ao reconhecimento de uma perda quanto aos benefícios econômicos futuros ou potenciais de um ativo. Então, você vai reconhecer uma perda, né? Porque, né, você está dizendo que o valor é esse, contábil, mas, na verdade, o valor de mercado é esse aqui, X. Isso acontece muito com obsolescência. Você tem um bem, por exemplo, vou dar um exemplo. Você já ouviu falar do pad, né, daqueles padzinhos que vendia, até que foi o que originou o iPhone da vida, foi por causa disso. Você tinha aqueles pedals, né, era um negocinho, tipo uma calculadora que fazia mais função, né? E você até colocava aquilo preso no modem, você tinha programa que podia falar, etc. E aquilo, como é que é o nome daquilo que o pessoal chamava? Tinha outro nome que o pessoal chamava. Mas você tinha vários, né? Aquele Z, aquele zero, aqueles. Então, aquilo ali que originou depois os iPhones, os smartphones foram originados daquilo. Então, aquele ali, por exemplo, o que acontecia com ele? Ele ficava obsoleto e o valor dele caía muito rápido. Estou dando um exemplo dele, mas qualquer bem de informática tem isso. O valor cai abaixo do valor contábil, né? Cai muito abaixo. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reconhecer uma perda. Ó, perdi o valor daquilo, não tem como vender mais esse preço contábil, porque o valor caiu mesmo. Né? E volto a falar, é importante fazer isso por questões legais, questões de imposto. Você é obrigado a reconhecimento desse perda. Essa diferença aqui, você vai ter que reconhecer como perda. Tá? Isso aí é o princípio de impairment, está no nosso CPC, e também tem algumas leis que estão falando sobre isso. Tá? Já veio primeiro no CPC, depois apareceu a lei. Foi engraçado até porque ele veio no IFRS, tá? E é um princípio que beneficia o fisco, né? E por beneficiar o fisco, ele acaba sendo que meio que obrigatório, né? Você tem que fazer porque, né, supostamente você pagaria menos imposto, mas não, você tem que reconhecer a perda e aí você vai e registra o valor do bem, vai passar a ser o valor de mercado e não o valor líquido contábil. Ou seja, você tem uma depreciação. Vou dar um outro exemplo para você entender, talvez alguém não tinha entendido. Então, você tem, por exemplo, um bem que deprecia em 5 anos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí chegou no segundo ano do bem, isso acontece muito com programa, com computador, tá? Com coisas de informática. Chegou no segundo ano, né, o bem estaria valendo 40% a menos. Então, por exemplo, ele valia 100, tá? E aí no segundo ano ele está valendo 60, certo? Por exemplo. Só que o valor de mercado dele é 20, porque o bem está obsoleto. O que a empresa tem que fazer? Ela vai reconhecer uma perda de 40, tá? E o bem, né, onde está, o bem vai ser valorizado a R$ 20. Tá? Era um bem de 100 por causa da questão de obsolescência. Isso, por incrível que pareça, acontece muito. E a maioria das empresas, várias empresas, principalmente empresa médio porte, acaba deixando passar. Mas a Receita não deixa. E quando chega lá, o cara fala assim: ah, eu vendi o aparelho e só paguei isso aqui de imposto. Pois é, você devia ter pago isso. Tá? E aí vem multa, vem tudo que você
avaliou mal ou bem, né, e não usou o princípio do empowerment. Tá? Para você ter uma ideia, tinha uma divisão lá onde eu trabalhava que cuidava só do empowerment dos bens daquele banco, né? Que era uma coisa que era extremamente vista, né? Você tem às vezes, várias questões com a Receita por conta disso, do empowerment mal feito, tá? Ou do empowerment não é feito, né? E isso foi uma coisa que demorou um pouco para as empresas começarem a fazer, né? Mas que foi cobrado. Assim que virou lei, acabou, começou a ser cobrado e cobrado com frequência, com afinco, tá? Então, é uma coisa, como eu falei para você, eu estou sabendo, viu, Rafael? A Sofia falou. Obrigado, tá? Valeu, estou sabendo. Obrigado aí por ter comentado. Obrigado por ter falado, né? Bacana, obrigado, tá? Eu sempre falo, né, que o combinado não sai caro, né? Então, por exemplo, teve um caso de um aluno, não sei se, que não apresentou os trabalhos, mas me justificou, né? Virou para mim, me ligou, né? Mandou meio tardiamente, mas mandou. Professor, eu tive um problema assim, assim, tive um acidente, não sei o que lá. Cara, eu dei um prazo maior para ele. É um caso específico, né? Não dá para você tratar caso específico como regra, né? Então, ele tinha um prazo para entregar, eu estendi o prazo para entregar. Já acabou o prazo dele de entregar também, que já comecei a corrigir os trabalhos. Mas só para você ter uma ideia, eu estendi, porque né, cada caso é um caso. A gente não pode também, não, tem que ser assim, não. A gente tem que ver. Às vezes o aluno ficou doente, nesse princípio, nesse tempo de pandemia, então, né, que você pode, de repente, o aluno cai no hospital doente, você não pode, você vai ter que ir lá na UTI e fazer o trabalho. Não, que isso, né? A gente tem que também ter uma flexibilidade. O que a gente puder fazer, eu vou fazer, né? Então, teve 3 alunos entraram em contato comigo aí, não, da tua turma, acho que foi um, mas de outras turmas entraram comigo, tive um problema assim, assim, a gente dá um jeito, né? Atraso dele, mas uma coisa é você corrigir posteriormente um trabalho, outra coisa é você ter que corrigir todos, porque você não sabe o que vai acontecer, se o aluno vai alterar o trabalho, o que, é que vai acontecer, né? Então, por isso que a gente tem que determinar um prazo para entrega e pronto. Depois daquele prazo, não dá para aceitar mais, né? Tá certo? Então, vamos lá. Voltando. Depreciação ativa imobilizada, sua relação com o caixa, conceito de depreciação. Na maior parte dos elementos que constituem o ativo imobilizado tem sua vida útil limitada no tempo, né? Como eu falei, todo bem tangível, né? Eu diria que a maioria, 90% dos bens tangíveis tem uma vida útil limitada no tempo. A gente mesmo, como pessoa, tem uma vida útil limitada no tempo. Tem um tempo que a gente é produtivo, tem um tempo que a gente começa a deixar de ser produtivo, tem uma época que a gente é improdutivo, né? E uma época que tem que ajudar a gente, porque a gente não se ajuda mais. A verdade é essa, né? Tomara, né? Eu sempre falo assim que é melhor ser velho, né? É melhor chegar a ser velho do que morrer antes. Então, eu prefiro ser velho, que eu passe essas fases todas, assim como eu desejo que vocês passem também, porque é melhor, né? É melhor do que falar como o Lobão. Tinha uma música dos anos 80, do Lobão, que dizia que é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Eu prefiro viver 1000 anos a 10 do que 10 anos a 1000. Tá? Espero que você também. Mas vamos lá, continuando. A maioria deles, a maioria dos bens, após o seu uso, produz um valor de venda inferior ao investido em sua aquisição, né? Às vezes, não provoca nada de valor final de venda, ou seja, a gente chama de exaustão completa ou depreciação completa. Zera, ele passa a ter valor zero, tá? Existem bens que chegam a isso, valor zero mesmo, tá? Depois disso, ele dá baixa e joga fora, não tem mais serventia. Doa, joga fora, não tem serventia. Um exemplo típico são os bens de informática. O bem de informática ele chega a zero. Por quê? Chega um ponto que, tipo assim, se ele não vai rodar uma série de coisas, não funciona, não sei o quê. Vou dar um exemplo. Você quer saber disso como é verdade? Dá um pulinho lá na 208 Norte, 408 Norte, né? Naquele lugar de informática, tem umas latas de lixo que as pessoas jogam o computador fora, jogam o monitor fora, e às vezes as coisas estão funcionando, mas só que são coisas velhas, né? Então, você, por exemplo, pegou um AMD, um Pentium 5, tá lá o bicho lá jogado fora. Por quê? Porque não roda nada, não serve mais para nada. Então o cara joga fora, né? Joga no lixo, né? E dá baixa no bem. Isso acontece, tá? Para a empresa não tem mais serventia nenhuma, tá? Então há casos desses. Já há casos que não, né? Um veículo, mesmo muito tempo depois depreciado, ele tem um valor, né? O veículo tem um valor. Existem, claro, veículos que não é tão... Por exemplo, você pega um carro de taxista que rodava 24 horas, por exemplo, você vai comprar, né? Hoje em dia você até compra por causa do Uber, por essas coisas assim. Mas na época,
há uns anos atrás, se você comprasse, o carro estava esmerilhado, né? Não serve para nada, serve para ferro velho. Mas os caras ainda vendiam, ainda conseguiam alguma coisa. Tinha frota de táxi que fazia isso. Tinha uma frota de táxi no Rio, que a cada 5 anos eles faziam um feirão, um vendão, né? E tinha trouxa que ia lá comprar carro, comprava lá barato, um carro destruído, pessoal, um carro destruído. E era amarelo, né? Você sabe que os carros táxi do Rio são aquele amarelo. Cheguei até eu quando vejo carro amarelo aqui, tem gente que gosta. O táxi não é amarelo. Agora no Rio ninguém queria ter carro amarelo, que todo mundo olhava para o carro amarelo e falava, é ex-táxi. Mesmo que você pintasse um amarelo diferente, carro amarelo no Rio não dá certo, né? É igual o carro laranja em Curitiba. Em Curitiba os táxis são laranja. Todo carro laranja que aparece em Curitiba, o cara é super desvalorizado, porque, sabe, esse carro está na praça, né? A gente não tem muito isso, que o carro é branco, mas tem carro que é preto, tem carro que é cinza. Então, aqui em Brasília não tem tanto problema esse com o táxi. E hoje em dia, né, graças ao Uber, os táxis estão rodando muito menos. Mas a ideia é o seguinte, você pensa numa empresa, tá? A empresa, ela fica... Depende, né? Se for amarelo Ferrari, sim. Aqui em Brasília, beleza, tá? Já no Rio, eu acho que nem o amarelo Ferrari dá muito certo. Eu tenho certeza que a Ferrari amarela é menos valorizada que uma Ferrari vermelha e preta no Rio, tá? Mas aqui não, aqui um Ferrari... Eu tenho um vizinho aqui que ele tem 3 carros, os 3 carros dele são amarelos. Aqui em Brasília é legal. No Rio ele teria os 3 carros de outra cor, entendeu? Porque vai ficar todo mundo olhando, pô, é esse táxi. Tem gente que faz sinal na rua, cara, vê o táxi amarelo, vê o carro amarelo, faz assim para você, ó. Chato, né? A pessoa se está andando na rua, o cara... Claro que dificilmente o cara vai dar sinal para uma Ferrari, né? Dá outro tipo de sinal. Esse não dá. A verdade é essa. Esse sinal assim não dá, porque ela não vai parar, o cara se acelera. Mas só para você ter, mas aqui na minha rua tem um cara que tem 3 carros amarelos, 2 Fiat e um outro, aquele amarelão cheguei, né? Aquele amarelo, que é bonito, eu gosto de carro amarelo. Mas no Rio não dá certo, que a pessoa, sério, faz esse sinal no meio da rua, você vê um carro amarelo, você vê as pessoas fazendo sinal achando que é táxi, porque nem sempre você vê aquela parte de cima, né, a distância. Então, eu tenho um colega meu que tinha um carro amarelo e ele falava assim, cara, eu vou me livrar desse carro porque eu não consigo. Até às vezes, teve uma vez que ele estava num sinal parado, tá? Isso ele conta, amigo meu, ele estava num sinal parado, entrou um cara, abriu a porta de trás, sentou. Aí ele ficou assim, aí o cara toca para tal lugar, o cara olhou para trás e falou, não, meu moço, eu não sou táxi. Ah, desculpa, ele saiu, ele viu o carro amarelo. Depois dessa, ele quis trocar rapidinho de carro, tá? Então tem essa questão do carro amarelo no Rio ser assim, carro em Curitiba é laranja, né? Um laranjão também. O amarelo do Rio é amarelo Java, é um amarelo diferente, né? Um amarelo que a gente está acostumado. Mas qualquer carro amarelo a pessoa não diferencia e acha que é aquilo mesmo, né? Então, só dar um exemplo, né? Que a ideia, né? Como eu falei, aí quando você vende um produto usado, seja ele qual for, ele vai ter um valor menor do que o valor de venda. Antigamente, o que acontecia, tá? Uns anos atrás, muitos anos atrás, você tinha um valor, você registrava pelo valor, muitos anos atrás, tá? No BR-Gap, mas há muitos anos atrás. A depreciação já existia, começou a existir, começou a ser aplicável, né? Você tinha o valor do bem, quando você vendia, você não pagava imposto, porque sempre o valor que você vendia era abaixo do valor de aquisição. Aí alguém sacou e falou, pô, mas o bem não é mais o mesmo, né? Então vamos criar uma conta para depreciar. Essa conta existe no mundo todo, trouxeram para o Brasil, e aí ela é uma conta de ajuste, que é chamada. Ela ajusta o valor do bem de forma que você, mesmo vendendo um bem bem exaurido, você acaba pagando imposto, porque você tem um lucro sobre a venda daquele bem, tá? A verdade é essa, né? E viu-se que várias empresas estavam trabalhando, né, usando isso, aí falam, não, tem que mudar. Então, de vários anos para cá já mudou, mas isso mudou bastante a partir de 2010, né? Por quê? Porque o IFRS já trabalha com essa questão da depreciação e isso favorece a questão do pagamento de imposto, tá? Então, foi algo que foi bem regulamentado por conta disso, né? Esse valor final de venda, após o seu uso de um ativo mobilizado, costuma ser chamado de valor residual, tá? Então, o valor residual é quanto o ativo, depois de depreciado, vale, né? Às vezes, com a depreciação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, por exemplo, vamos pensar num carro. Depois de 1 ano, ele vale 80%. Depois de 2 anos, ele vale 60%. Depois de 3 anos, ele vale 40%. Depois de 4 anos, ele vale 20% do valor de compra. E depois de 5 anos, ele não vale nada, tá? Só que assim mesmo, não valendo nada, ele tem um valor, né?
Aquela história, mesmo não valendo nada, ele tem um valor. Tá? Então, essa questão. Por exemplo, zerou, o carro não existe mais, né? Contabilmente não existe mais, mas ele tem um valor. Esse valor que ele tem é chamado de valor residual. Tá? Então, vamos lá, voltando. Ótimo. Reunião cancelada, que beleza. Hoje está preocupado com a reunião, não vai ter mais. Ótimo, beleza, perfeito. Então vamos lá. Ainda sobre a depreciação de ativos imobilizados. Aí, está vendo que eu estou citando uma coisa? Ó, RIR 2018. Tá? Se eu estou citando 2018, é porque mudou alguns aspectos a partir de 2018, recente, né? Alguns aspectos foram reafirmados, mas o que eu estou falando para você é o que está valendo desde 2018. Não, pode ser que ano que vem mude, mas até aqui está valendo isso, tá? Então, a cota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é instalado. Lembra que a gente falou dessa questão? Quando você instala o bem, você começa a poder deduzir a parcela de depreciação, posto em serviço ou em condições de produzir. Então, se você tiver um bem, uma máquina, você não está produzindo, mas você botou ela para funcionar, ela está pronta para funcionar, ela já está começando a ser depreciada, já começa a depreciação daquele bem. Isso acontece muito com máquinas e utensílios, equipamentos que são utilizados para a produção. Então, você colocou ele pronto para funcionar, a partir daquele momento é o momento zero daquele bem, ele começou a depreciação dele. Um ano depois ele vai valer menos 20% daquele valor, se a depreciação daquele bem foi em 5 anos. A maioria dos equipamentos de produção, eles têm depreciação em 5 anos, a não ser uns outros que têm uma durabilidade muito maior, né? Então, às vezes, por exemplo, alguns bens até que têm... são bens muito mais caros, né? Que têm um valor muito mais elevado e têm uma durabilidade muito maior, então eles não podem depreciar no mesmo tempo. Para isso, até são usados outras formas de depreciação que a gente vai falar adiante, um pouquinho mais adiante, tá? Então, vamos lá. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso, ou por causas naturais, ou obsolescência normal. Por exemplo, quando a gente fala de causas naturais, são bens que podem ser enferrujáveis, por exemplo. Um bem que sofre ferrugem. Um navio, o casco ele tem uma durabilidade. Depois um casco de metal tem uma durabilidade, um casco de madeira tem uma durabilidade. Então, existe uma durabilidade que a gente chama de durabilidade de casco. Tá? Isso influencia a depreciação. Por exemplo, um veleiro, normalmente ele é depreciado em 20 anos, tá? Porque o veleiro tem um desgaste menor, vamos dizer assim. Já um navio de metal, ele é depreciado em 10 anos, porque o desgaste é maior. Tem craca, tem ferrugem. Por mais que você tenha um tratamento do casco, aquele tratamento com o uso, né? Com o atrito com a água e outras coisas mais, ele vai se perdendo e vai danificando. Ou seja, cada bem vai ter um período para ser depreciado. Tá? Esse período é respeitado e você tem vários tipos de depreciação que você pode aplicar. Né? A mais comum, aquela que a gente já viu no ano passado, no semestre passado, que é a depreciação linear, né? Que é aquela que a gente está falando até agora. Né? Que você pega um valor, aí tem 5 anos para depreciar, você divide o valor dele por 5, você vai ter o valor da depreciação anual dele. Tá? Esse é o valor linear, mas tem outras formas de depreciação que você vai ver. Nem todas são aplicáveis a todos os tipos de bem. Tem bens que você vai ter formas específicas de depreciação, porque é o desgaste dele. A depreciação ela tem que representar o desgaste do bem. A gente vai falar de algumas mais conhecidas, mas que não eximem. Ah, não, professor, são todas as que existem? Não. Existem outros tipos de depreciação que são específicas de determinados bens, tá? A gente só vai comentar, mas só para você entender que existe. Né? Ah, não é só linear, não. Existem outras formas, a gente vai ver outras formas. Então, vamos lá. Então, isso está no decreto, no artigo 318 do decreto 9.580 do RIR de 2018, está vendo? Isso a gente já comentou. Então, vamos lá. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte. Tá? Isso saiu no regulamento, no RFB, na Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira, número 1.700, de 2017. Eu sempre ponho quando surgiu,
Se não mudou, esse é a última referência que eu tenho, tá? Não mudou. Pode mudar no que vem. Até o final do ano, né, muita água pode passar por debaixo da ponte. Então, eu estou te dando o caminho das pedras, por quê? Você vai olhar lá na instrução normativa do regulamento, né? Você vai olhar lá no regulamento da Receita, aí que você vai olhar naquele documento, tá? Houve alteração, já sabe que alterou, tá? Os RIR, normalmente, eles trazem essas alterações. Então, é muito interessante você, como contador, que vai fazer imposto de renda, todo ano você vai ter que ler o teu RIR. O RIR não sai todo ano, mas toda vez que sair o RIR, Regulamento do Imposto de Renda, é quase que leitura obrigatória, você tem que ler. Se você for assinante do IOB, for assinante de um serviço desses de informações contábeis, o que eles fazem? Eles trazem o que mudou, tá? Eu sei porque eu lia. Ele traz o que mudou e traz um link para você abrir o regulamento inteiro, se você quiser ver. Tá? O que eu fazia? Eu via o que mudou, que é muito mais ágil do que ler o regulamento. São várias páginas, às vezes tem regulamento de 60, 100 páginas, tá? E aquilo ali, às vezes, trazia 3 páginas, eu sabia o que mudou e era interessante aquilo, né? Por isso que eu falo que, às vezes, é um investimento, né? Você que vai ter um escritório de contabilidade ou já tem, é um investimento necessário. Você faz por quê? Porque o tempo que você vai perder, no final, quando você põe na ponta do lápis, é muito maior do que o que você gasta para fazer uma assinatura dessa, tá? Então, eu sempre recomendo, tá? Principalmente você que vai abrir um escritório de contabilidade, ou pretende até... Tem ex-alunos meus que se juntaram e abriram escritório de contabilidade, tá? Ex-alunos meus que se juntaram, abriram consultorias, tá? Então, quer dizer, eu tenho esse negócio, até tem uns que vêm pedir ajuda, professor, como é que eu faço? Aqui eu ajudo, né? Tem gente que já foi meu aluno há 6, 7 anos atrás e eu continuo ajudando. De vez em quando ele manda um negócio assim. É claro que é uma troca, né? Às vezes ele me chama também, né? Aquele negócio. É aquela história, né? O que eu puder ajudar, eu sempre ajudo, né? O que eu não puder ajudar, aí não tem jeito. O que eu puder ajudar, se eu tiver também num momento mais, eu ajudo até mais. Se estiver menos tranquilo, pelo menos dou o caminho das pedras para o aluno se virar, né? Mas eu sempre vou ajudar. Eu acho que conhecimento a gente não deve reter. A gente deve sempre soltar o conhecimento, que é natural, uma lei natural, né? Na medida que você solta, você aprende também, recebe, né? Então é muito legal, eu acho muito bacana isso aí. Então, continuando, seguindo, tá? Quando a empresa adquire bens usados, a taxa anual de depreciação de bens adquiridos usados será fixada tendo com vista o maior dos seguintes prazos. Então, isso é muito importante. Metade da vida útil admissível para o bem adquirido novo, tá? Ou então o restante da vida útil considerado que está em relação à primeira instalação para a utilização do bem. Então, o que acontece? Se é uma empresa nova, está começando, tá? E você, em vez de comprar um carro novo, vou falar o carro que é mais fácil para você entender. Então, em vez de você precisa de um carro, em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro com 2 anos de uso, 3 anos de uso. Até uma dica que eu dou, tá, pessoal? Até em termos de pessoa física. Tem gente que gosta de comprar carro novo. Você vai ver que a vantagem mesmo, se você sabe a procedência do carro, sabe quem foi o dono do carro, financeiramente, economicamente, é mais barato você comprar um carro com 1, 2 anos de uso do que comprar um carro zero. Porque o carro já está depreciado, você consegue comprar num preço bom, o carro ainda está novo, ainda não te dá dor de cabeça. Então, é vantagem, né, econômica você comprar um carro com 1 ano de uso, 2 anos de uso. Mais 2 anos, às vezes, você tem um risco do carro ser ruim. Tá? Mas a dica que eu dou, principalmente em termos de pessoa jurídica, né, é vantagem para uma empresa comprar um carro não zero, um carro, a não ser que ela tenha isenção. Se ela tiver isenção da compra, aí vale a pena comprar o zero. Se ela não tiver isenção, é melhor, principalmente empresa pequena, começa com carro usado, 2 anos de uso, 1 ano de uso, entendeu? Que aí o que você vai fazer? Você vai comprar o carro. Então, vamos lá, na empresa A, a empresa lá adquiriu o carro, tá? Ele valia R$ 100. Passou o primeiro ano, ele vale 80. Passou o segundo ano, ele vale 60. Tá? A empresa B quer comprar o carro, virou para a empresa A e falou assim: eu quero comprar esse carro aí teu. Tá? Então, o que ele vai fazer? Se ele vale 60, ao adquirir, ele passou a valer 60. Só que olha só o lance. Então eu vou fazer 5 anos para o carro? Não. O carro já passaram 2 anos de vida útil do bem.
tá? Você vai ter que considerar esses 2 anos para cá. Então, o que vai acontecer? Em vez de você depreciar em 5 anos, ele vai ser depreciado em 3 anos, né? Se aqui ele já depreciou 2, tá? Aqui ele vai depreciar os outros 3 que faltam para a vida útil dele. Então, eu estou te falando isso por quê? Porque já caiu até em concurso. O cara, comprei o carro tal, agora esse carro é meu, já tinha 2 anos que passou, depreciou, eu vou começar a depreciação do zero. Não, né? Porque se o bem tem 5 anos de vida útil, se já passaram 2, ele só tem 3 anos de vida útil, né? Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, o bem veio para cá, ele vai ser depreciado em 3 anos, tá? Porque já passou uma depreciação de 2, a vida útil dele são 5 anos, tá? 5 anos menos os 2 que ele já passou na empresa A, são 3 anos da empresa B. Parece fácil, né, pessoal? Mas muita gente erra isso em concurso. Põe, não, depreciação 5 anos. Não, você tem que pensar na vida útil do bem, tá? O foco é a vida útil do bem e não você estabelecer, tem que ser 5 anos, porque lá é 5 anos, porque a lei de 5 anos. Não. A lei fala a vida útil do bem. Tá? Tanto é que tem bem que tem 5 anos, tem bem que tem 10 anos, tem bem que são 20 anos, né? Hidroelétrica são 50 anos, por exemplo, na depreciação dos geradores são 50 anos. Então, uma série de aspectos que você tem que verificar. Sempre esses aspectos, quando a gente fala de depreciação, amortização, exaustão, tem a ver com a vida útil do bem, ou a vida útil do recurso, ou a vida útil, né, do recurso intangível, vamos dizer, ou do recurso mineral, tá? Então, sempre a vida útil, tá? Isso é muito importante, não pode esquecer, tá? Já cai em concurso, muita gente erra, tá? Então, é vida útil do bem, tá? Ou metade da vida útil admissível. Digamos que você não saiba, tá? Acontece. Você comprou o bem, o cara te vendeu 60, e por algum motivo você não tem como saber o modelo, né? Você não consegue identificar o ano de fabricação por algum motivo, tá? Com carro isso não acontece muito, mas às vezes numa máquina, o que você faz? Metade da vida útil admissível para o bem. Então, por exemplo, comprei esse bem aqui, já se passaram 2 anos, mas eu não sabia. E o bem veio uma máquina, né? Um equipamento, tá? Então, esse bem aqui já se passaram até 4 anos, um exemplo assim. 1, 2, 3, 4 anos. Chegou aqui no 4º ano, essa empresa vendeu o bem, que é uma máquina, uma impressora gráfica, pronto, que é difícil reconhecer o ano, né? Aí não tinha nem a plaquinha, não sei o ano daquela impressora, não sei pelo modelo, não sei. O que a lei fala? A lei fala, se eu não tiver como reconhecer o bem, porque o bem é usado, o que eu vou fazer? Ele tem uma vida útil de 5 anos, tá? Mas ele chegou para mim aqui, eu não sei, eu vou botar o quê? 2 anos e meio. Vou dividir em períodos aqui, ele vai ter uma de 2 anos e meio, 2,5 anos, tá? Que vai ser a depreciação dele. O que vai acontecer? Eu vou depreciar ele 2 anos, no final de 2 anos vai ficar o resíduo, né, de 5, ou então eu vou dividir exatamente, o certo é esse, eu divido exatamente pelo tempo que tem, 2 anos e meio, eu vou dividir por 3 anos, vai dar o quê? Dividindo 100 por 3, vai dar 33 para cada ano, tá? Eu vou reduzir em 33 para cada ano. É em torno disso, tá, pessoal? Só para você entender. Mas isso só na hipótese de eu não saber desse bem foi, ou seja, metade da vida útil admissível, né? Se a vida útil era 5 anos, é 2 anos e meio, tá? Às vezes isso não é tão fácil, né? São casos de coisas que você compra que você não tem como reconhecer quando foi fabricado, uma máquina daquelas antigas, você não tem mais. E aí você presume a metade da vida útil dele, ele teria uma vida útil de 5 anos, então 2 anos e meio. A vida útil de 4, 2 anos. Vida útil de 10, 5 anos, tá? Então, nos casos, como eu falei, quando não tem como saber onde eu bem. O que acontece? Eu posso ser questionado, né? Ao ser questionado, eu digo, não, eu fiz um levantamento, não tem como saber a data de fabricação do bem, estabeleci metade do ano, isso aí você está legalmente amparado, está tranquilo, tá? Bem tranquilo. Até depreciação ainda. Há ainda também a possibilidade da empresa adotar procedimento de acelerar contabilmente a depreciação dos bens que são imobilizados, em função de mais turnos de uso, sendo o encargo relativo a este registrado na escrituração comercial. Então, por exemplo, é outro caso. Você tem uma máquina que você comprou, vamos botar assim, isso aqui é uma máquina,
Tá? Tem uma rodando aqui, tem outra rodando aqui. Então, você comprou essa máquina que faz determinado tipo de atividade. Essa máquina, aí você tem no manual dela, tem uma especificação qualquer, que se ela trabalhar 10 horas por dia, ela tem uma vida útil, tá? De 5 anos. Em algum lugar diz isso, tá? Eu tenho um registro disso. Olha como é importante. O que acontece? Ela trabalhando 10 horas, então ela trabalhava praticamente 2 turnos, né? Tá? 2 turnos, 1 turno e meio, vamos dizer assim. Vamos botar para ficar fácil, vamos lá. Ela trabalhava 16 horas por dia, tá? Então, trabalhando 16 horas por dia, ela durava 5 anos, tá? Pronto, fica fácil. Aí eu resolvo trabalhar 24 horas por dia com a máquina, tá? Aí o que eu vou fazer? Se eu estou trabalhando mais com a máquina, se a máquina durava 16 anos trabalhando 16 horas por dia, ao trabalhar 24 horas por dia, ela vai durar menos, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou botar o quê? Eu vou pegar os 5 anos, não é isso? Vou dividir por 16, né? Vou achar o valor por ano, não é isso? Não. Como é que eu vou fazer isso? Vou pensar. Fazer regra de 3. 16 horas, trabalhava 5 anos. Tá? Se trabalhar 24 horas, trabalha X. Faço a regrinha de 3, tá? E aqui vai dar a quantidade de horas, vai dar a quantidade de tempo que ela vai levar para ser totalmente depreciada, que vai ser 3 anos e pouco, 4 anos, né? Vamos botar que seja mais ou menos 3 anos e meio. Vamos botar assim. Né? Não, vou botar 4 anos para ficar fácil a conta. Né? Eu vou arredondar, 4 anos. Tá? O que acontece? Eu reduzi esse tempo de depreciação dela. Para fazer isso, é claro, eu vou ter que. Eu estou acelerando contabilmente. Como é que eu vou acelerar? Eu vou colocar um encargo, né, relativo a esse. Eu vou registrar na escrituração comercial da máquina, ou seja, eu estou depreciando ela mais rápido. Tá? Normalmente a empresa não faz isso, a não ser que ela seja obrigada. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, eu estou reduzindo o valor da máquina. Se eu reduzo o valor da máquina, se amanhã eu for vender a máquina, eu vou pagar mais imposto. Então, dificilmente a empresa faz, a não ser que ela seja obrigada. Tá? São casos raros, mas eu tenho que mostrar para você o que está na lei. Né? O que está na lei é isso. Então, vamos lá. No que se refere... Agora ficou muito bagunçado, professor. Deixa eu tirar isso aqui. Abrir de novo, porque ficou muito feio, né? Não dá nem para ler. Então, vamos lá. No que se refere à questão fiscal, devemos considerar que os bens do ativo imobilizado forem utilizados nas atividades operacionais da empresa, inclusive contábil, administrativa, etc. Os encargos de apreciação serão considerados dedutíveis na apuração do imposto de renda e da CSLL pelas empresas tributadas pelas regras do lucro real. Então, beleza. Médico, beleza. Médico é médico, sem problema, tá, Daniel? Beleza, obrigado por ter informado, valeu. Dá presente aí, já grande parte da aula já se passou, só faltam, né? Deixou já, beleza, já deixou o presente, tranquilo. Você também, você vai ajudar ele lá? Não, ele deu presente que ele vai sair, rapaz. Peraí, rapaz. Tá bom, dá presente todo mundo. Pronto, dá presente todo mundo agora. Pronto. Pronto, vai dar presente a todo mundo, fica todo. Eu quero todo mundo junto. Pode ser junto no início, junto no final. Agora, também, se todo mundo é presente, sai um bolão de gente, aí eu vou ficar chateado. Não vai fazer isso comigo, não, né? Então, vamos lá. Não acabou ainda, pessoal. Eu sei que essa parte conceitual é puxada, mas é lei. Lei é lei. Law is a law, né? A lei é dura, mas é a lei. Não tem jeito, né? A lei é dura, mas é a lei. Tem que falar da lei, não tem jeito. Eu sei que essa parte. Ó, saíram 4 alunos aí. Impressionante, né? Vou ver quem saiu, hein? Vou ver quem saiu. Vou dar meio presente, com exceção do nosso amigo aí, Daniel, que falou. Vou dar meio presente, hein? Poxa, não pode sair. Saiu. Ó, mais um. Caramba, cara. Aí não dá, aí não tem condição. Né? Boa ideia, Rafael. Vou pedir mais um presente. Obrigado aí pela ideia. Vou fazer isso mesmo. Vou pedir mais um no final. Só o Daniel que está livre. Beleza, tá? Vamos lá. Só o Daniel porque ele justificou, né? Aí vai aparecer um monte de justificativo. Olha só. Vamos lá.
Caso contrário, não serão dedutíveis. Então, volta aqui que eu parei, né? Então, no que se refere à questão fiscal, devemos considerar que se os bens do ativo mobilizado forem utilizados nas atividades operacionais da empresa, inclusive contábil, administrativo, encargos de depreciação, serão considerados dedutíveis da apuração do imposto de renda, pessoa física, e do CSLL pelas empresas tributadas pelas regras do lucro real. Voltando a falar, o lucro real é uma grande declaração completa, tá? Se a gente for pensar, né, na questão da comparação da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Eu sei que para a maioria de vocês, pensar como pessoa jurídica, vocês estão começando, alguns já pensam, mas outros não. Então, uma forma de você trazer para a tua realidade é a questão da declaração completa. A declaração simplificada, né, que é o presumido, lucro presumido, fazendo comparação, né? Você não pode deduzir. As deduções são mínimas, tem um monte de coisa que você não pode deduzir, né? Agora, quando você faz de lucro real, tudo que for passivo de dedução é lucro para você, né? Ele melhora o teu lucro, tá? No caso, se você provar que aquilo ali está sendo usado pela empresa, e se for questionado, é claro, está sendo usado pela empresa, você pode deduzir, que vai ser uma despesa, né? A depreciação anual vai ser uma despesa. Se é uma despesa, ela vai reduzir o lucro. Se reduz o lucro, reduz o imposto, tá? Só para você entender como é que é a mecânica disso. Lembrando que a apuração de lucro real, você tem que fazer aquela apuraçãozinha, né? Ao fazer a apuraçãozinha, a depreciação vai entrar como uma despesa. A gente vai falar, quando falar da contabilização, vai ficar bem claro para você. Ela entra como uma despesa. Se é uma despesa, vai reduzir o lucro. Se reduz o lucro, né, você vai pagar menos imposto, tá? Então, simples assim. Seguindo, né? Para as empresas tributadas pelas regras do lucro real, com receitas não cumulativas, os valores dos bens incorporados ao ativo mobilizado a partir de 2004, que são utilizados na produção ou na fabricação de bens destinados à venda ou ainda na locação de uso da prestação de serviço, confere o direito a um crédito de PIS, está vendo? Tem tudo a ver, né? Crédito de PIS com isso, né? Coisas da lei, pessoal, coisas da lei. Um crédito de PIS, programa, né, de integração social, de 1,5%, e na COFINS de 7,6%, ou seja, que na COFINS dá uma redução considerável, né, com certeza. Cumpre observar que o volume em quantidade e tipos de bens do ativo imobilizado dependerá em parte do tipo de atividade que cada empresa e necessidade. De qualquer forma, seu controle é de suma importância. Eu lembro para vocês um detalhe que eu falei já no passado. Como eu trabalhei num banco, o banco ele tinha um padrão de imobilização de até 7%. Tá? Então, o banco ele precisava imobilizar, no máximo, 7% do seu capital total. Tá? O que ele fazia? Se passasse disso, o banco saía vendendo as coisas e alugando, né? Então, tinha muito isso. Por exemplo, os 2 prédios desse banco aqui em Brasília, os 2 prédios principais, que é o edifício sede 3, que é preto, e o edifício sede 1, eles eram alugados, eles eram bens alugados. E agora o prédio novo do banco também é alugado, lá na Asa Norte, também é alugado, tá? Com isso, eles não pagam, né? Ele não é imobilizado, então por isso eles estão pagando aluguel. É vantagem pagar aluguel. Eles têm um padrão de imobilização dos bancos, isso varia de empresa para empresa, mas como eu falei para você, o padrão do banco é 7% de imobilização. Acima de 7% ele é questionado. Por que está mantendo isso, tá? Porque, como eu falei para você, né? A imobilização, às vezes, é vantagem, né? O aluguel sempre é vantagem para a empresa, em termos fiscais, tá? Em termos fiscais, sempre é vantagem para a empresa. O que não é vantagem para a empresa é porque o aluguel ele acaba sendo uma variável imprevisível, né? Em alguns casos, por exemplo, você vai ter um período lá, daqui a 5 anos, 5 e 5 anos, ou 10 anos, que é quando você faz o contrato, que você vai ter um aumento, redução é difícil. Você tem um aumento de aluguel imprevisto, né? Mas como isso acaba sendo uma despesa, ele acaba dando benefício fiscal. Então, algumas empresas têm um padrão de mobilização, eu diria que a maioria tem. No caso dos bancos, o padrão de mobilização é até 7% do capital total, tá? É imobilizado, tá? Só para saber como é que funciona isso, né? Efeitos da depreciação. Então, vamos lá. Depreciação, quando a gente fala de depreciação, está falando também de amortização e exaustão, tá? Reflexo patrimonial. A depreciação tem impacto no resultado econômico, como um decréscimo patrimonial. Eu estou reduzindo o valor dos meus bens, tá? Então, isso tem um impacto no resultado, né? Porque
É uma despesa, depreciação é uma despesa, então estou reduzindo o valor do meu patrimônio, e também representa uma conta redutora no balanço patrimonial. Então, a depreciação é uma conta redutora, né? E quando ela é computada, ela é uma despesa. Tá? Você tem a conta depreciação acumulada, que é uma conta que fica lá abaixo do bem, tá? E a despesa com depreciação ou depreciação, que é uma conta que sai como despesa do resultado. Tá? Também temporária, você vai usar isso anualmente, né? A depreciação, que é despesa com depreciação. Tá? Já com a depreciação acumulada, você vai manter mês a mês, você vai botar lá o valor, né? Principalmente se você tiver que atualizar, mas ela fica o controle, sendo que ela vai ter influência só quando você fecha o balanço. Tá? Então vamos lá. Você tem as demonstrações das variações patrimoniais, né? Você tem uma variação passiva, tá? Ou seja, uma variação passiva, um decréscimo patrimonial pela depreciação, que vai afetar o resultado patrimonial, e, ao mesmo tempo, você tem a conta de depreciação acumulada, que fica embaixo do ativo, né, que vai influenciar o patrimônio líquido, tá? Com uma despesa que a gente estava comentando aqui, tá certo? Então, é importante você salientar esses efeitos da depreciação. Isso já caiu, né, em provas para o CRC também. Tá? Critério de avaliação de ativos, né? O critério de avaliação de ativos ele gera uma base monetária confiável, que é muito interessante para a empresa gerar isso. Por quê? Uma empresa que não valoriza seus ativos, os sócios ficam desconfiados, tem alguma coisa errada, né? Então a empresa tem que ficar toda hora. A ideia é que anualmente a empresa revalorize, né? Faça uma reavaliação de ativos. Tá? Eu até comentei com vocês que eu cheguei a participar uma época disso. Tá? Isso era bem difícil, às vezes tinha que chamar uma consultoria para reavaliar alguns tipos de ativo, porque é um ativo, de repente, difícil de você mensurar, e você precisava de um relatório de uma consultoria, alguma coisa embasada tecnicamente, para poder dizer, eu reavaliei conforme esses critérios, não sei o quê. Então, alguns ativos são facilmente reavaliáveis, outros não são tão facilmente assim. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar, né, nessa questão. Né? Agora, quando a empresa ela reavalia constantemente seus ativos, pelo menos anualmente, ela cria essa base monetária confiável que costuma atrair acionistas, costuma atrair investidores, porque sabem que a empresa ela zela pelo valor real dela de mercado. Né? A empresa que não se preocupa com isso, né, quando ela vai vender os ativos, é que ela descobre que ela deveria ter reavaliado, porque ela vai pagar uma nota de imposto em cima. Né? E muitas vezes o valor pode até, em alguns casos, pode ser reduzido, mas o normal é pagar o valor real, né, do imposto, então não vai ser questionada pela Receita ou por outros órgãos por conta de um imposto que esteja pagando a menor, nem nada disso. Né? Então, essa geração da base confiável, base monetária confiável, ela acaba atraindo gente, Porque o que acontece? Atraindo investidor, atraindo acionista. Porque, como eu falei para você, a empresa paga baseado no critério dela, no que ela está registrado, que ela não avalia o ativo dela, depois a Receita, de uma forma de surpresa, né? Você pagou imposto errado, você tem que pagar agora. Isso é incômodo para os acionistas, porque o planejamento vai para o saco, às vezes, né? Vai para o beleléu. Fez o planejamento, mas não vai ocorrer porque não fez o que devia fazer, na época que devia fazer, e aí gerou uma multa, gerou um pagamento de imposto que não estava previsto. Tá? Isso, infelizmente, acontece com muita frequência, mais do que a gente poderia gostar. Bens que não sofrem depreciação. Falei para vocês que alguns tipos de bens não sofrem depreciação, estão em lei. Tá? Essa definição está em lei. Por estar em lei, né, pode mudar. Por enquanto, o que não sofre depreciação são os bens de natureza cultural, de interesse histórico e integrados em coleções. Tá? Então, por exemplo, o imóvel que é tombado pelo patrimônio histórico. Tá? Por exemplo, existe um caso, no banco que eu trabalhei, tinha um imóvel no Rio de Janeiro, na 1º de março, né, que é uma rua lá, que é tombado pelo patrimônio histórico. Aquele valor daquele bem não reduz com o tempo. Você também está virando... Você também está com consulta no médico? Não, rapaz.
Beleza, dá presente aí, sai. Beleza, Vitor, pode ir lá, vai lá. Ah, tu já deu presente, pô, nem esperou. Beleza, sem problema. Valeu. Então tá. Trampo, né? Trampo, tá certo. Então vamos lá. Então, bem de natureza cultural, por exemplo, um bem tombado pelo patrimônio histórico, né? Por exemplo, não sei se você já viu, tem um Museu dos Correios que tem um carro, né? E aquele carro é um Ford 29, se não me engano, um Ford 29 que está lá, que tem lá aquele bem está no museu, é um bem que não sofre depreciação. Se for vendido, é o valor dele. O valor está registrado com valor e vai ser vendido aquele valor, porque ele é um bem dado como histórico. Às vezes, por exemplo, o bem tem um valor maior. Vou dar um exemplo para você. Não sei se você foi no Beto Carreiro World, né, lá em Santa Catarina, e tem um museu lá do Beto Carreiro e tem um carro, tem uma Mercedes, que era o carro dele. Ele ficou 20 anos com aquela Mercedes, 20 e poucos anos com aquela Mercedes. Era o carro dele, né? Quando ele morreu. Se alguém amanhã for leiloar aquele carro, ele vai valer muito mais do que uma Mercedes normal, porque pertenceu ao Beto Carreiro. Então, ele tem um valor, né, de interesse, vamos dizer assim, um valor de interesse que está integrado numa coleção. Tá? Então, só para você entender que tem... Isso aí, é claro que é um valor atribuído, né, mas que tem que estar... Uma obra de arte, por exemplo, né, uma obra de arte também, ele tem um valor intrínseco, não deprecia aquele valor. Tá? Pelo contrário, às vezes aumenta. Né? Bens de uso comum artificial com vida útil indeterminada. Né? Então, isso é mais raro. Você pode ter um bem artificial, né, que tem uma vida útil indeterminada. Não tem como eu determinar quanto tempo aquilo existe, vai existir. Tá? Isso é raro, né? São raros os casos, mas como está definido em lei, eu estou trazendo para você. Eu não lembro de nenhum exemplo, se você lembrar, pode me falar, de um bem de uso comum artificial com vida útil indeterminada. Se você lembrar, eu agradeço. Eu não lembro de nenhum. Olha que eu fiz uma exegese, pensei, mas eu não lembro de nenhum exemplo. Posso até continuar pesquisando, mas eu não lembrei de nenhum exemplo com vida útil indeterminada, mas está na lei. Eu estou trazendo que está na lei. Tá? Inclusive, eu procurei em livros até e não achei nenhum exemplo. Se você achar, traga para a gente aqui na aula que vem, ou até hoje. Se você achar, pode colocar aí. Animais destinados à exposição e preservação também, por exemplo, cavalos. Às vezes o cavalo reprodutor, né? Ou então algum que é campeão, não sei o que lá, né? Destinado à exposição ou à preservação, ele também não pode ter... mas o animal tem uma vida útil, mas o valor dele não vai reduzir. Vou dar um exemplo, tigre de Bengala, né? Ele é um animal em extinção, o valor dele não reduz, mesmo os tigres mais velhos. Tá? Você tem uma ideia, o valor dele não reduz, é comercializado de um zoológico para o outro como um animal raro. Tá? Então, ele não vai sofrer depreciação, que seria normal, né? Porque um animal ele tem uma vida útil também. Vai ter uma hora que ele vai morrer. Né? Então, por exemplo, um tigre, se eu não me engano, são 30 anos, que ele dura 30, 40 anos. Então, tem animais que são 50 anos, né? E aí, durante aquela vida, você, claro, quanto mais próximo tiver da morte, do fim do animal, menor ele vale. Se for um animal destinado à exposição ou à preservação, o valor dele permanece o mesmo até no final da vida. Tá? Interessante estar em lei isso. Né? E terrenos rurais e urbanos. O terreno só, sem nenhuma benfeitoria, só o terreno, ele tem uma validade. Até o caso, você verifica às vezes, aqui em Brasília é muito comum, o cara destrói a casa para poder vender o terreno, porque se ele vender a casa, a pessoa não vai querer comprar, a casa está muito ruim, mas o valor do terreno é um valor intrínseco, não tem jeito, ele não vai perder com o tempo. A casa vai depreciar, ele vai ter que pagar uma série de coisas, ele derruba a casa, ele não tem que pagar mais contas de luz, nem mais conta de nada, né? Vamos dizer assim, ele derruba a casa e vende o terreno. E o preço do terreno não reduz, né? Não tem depreciação, não sofre depreciação. É muito usado também em casos de gleba, né? Gleba de terra, fazenda, sítio, chácara, né? Sem benfeitoria, aquele espaço, e aí você quer vender aquilo ali, aí o cara, o que ele faz? Para manter o preço, né? O cara não vender a construção, ele derruba a construção e vende só o terreno. Tá? Às vezes é vantagem quando o terreno está muito velho. Eu comentei com você que tem, por exemplo, uma casa aqui, né? Aqui perto da minha casa, que eu fui ver essa casa, e era uma casa sem telhado, né? Não tinha um telhado final, tem infiltração em tudo quanto é telha, quer dizer, a casa é muito desvalorizada, não consegue vender. Se o cara derrubar, ele vende o terreno. Às vezes o que ele está querendo na casa, vamos dizer assim,
é até mais barato do que ele conseguiria no terreno. Por incrível que pareça, que o terreno é supervalorizado e a casa está toda ferrada, o cara que comprar vai ter que fazer uma outra casa praticamente em cima, vai ter que derrubar. Se ele derrubar e vender o terreno, às vezes é vantagem. Tá? Como ele está morando na casa, ele não vai fazer isso. Então, é interessante esses itens, esses ativos que não sofrem depreciação. Tá? É aspecto da vida útil. Né? Vamos lá. Então, há uso após o final da vida útil? Sim. A vida útil é o elemento temporal do valor residual. Reavaliação não afeta a vida útil. Se o bem tinha 5 anos, né? E aqui no meio, depois de 2 anos, ele é reavaliado, ele continua tendo depreciação dos outros 3 anos. Ele não vai... porque reavaliou, ele vai passar 5 anos de novo? Não. Ele continua com a vida útil. E o bem só tem uma vida útil. Tá? Ou seja, ele não tem mais de uma. Acabou, zerou. Mas eu vendi. Vendeu zerado, né? O cara que pagou, ele continua zerado. Ele não pode ser... O mesmo bem não pode sofrer 2 depreciações. Né? Por exemplo, como eu falei para você, a não ser que você não tenha como determinar, aí você pode colocar metade do tempo de depreciação, como você viu antes. Quando você verifica que a vida útil dele zerou, acabou a vida útil dele, e assim mesmo você comprou, você não pode depreciar o bem, porque ele já está depreciado. Tá? Você não pode redepreciar um bem depreciado. Um carro é muito comum, um carro tem ano de fabricação, né? Tem ano de... O que acontece? Um carro com mais de 10 anos, mais de 5 anos, que você adquire esse carro, você não pode pegar na tua empresa e depreciar ele por mais de 5 anos. Ele já vem com valor zero de depreciação, vai continuar com valor zero. Ele vai entrar com aquele valor e acabou. Não vai ter depreciação sobre aquilo, vai ser o valor venal dele, vai ser aquele. O valor de aquisição vai ser o valor contábil, o valor venal dele. Né? Como se, por exemplo, ele zerasse, mas ainda assim tivesse um valorzinho. Você não vai poder depreciar aquele valor. Tá? Lembrando que, como a depreciação é uma despesa, ela pode, em cada período, reduzir o valor do lucro que você teria para receber. Tá? A gente vai falar mais disso, provavelmente, na aula que vem, que só tem 3 minutos. Né? Pessoal, o segundo presente, né, até indo pela ideia aqui, rodovias ou rede de água de esgoto, e receberam o exemplo daquele exemplo que você falou, naquele que eu perguntei. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, que agora com os presentes eu não vi. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Leonardo falou rodovias ou redes de água e esgoto e receberam recursos públicos. O que tem como exemplo daquele negócio que eu perguntei aqui? Exemplo da... O exemplo que eu falei, aquele, Leonardo. Foi? Esse, professor, deixa eu ver, esse quadrado ali, o anterior. Esse. Bens de uso comum artificiais com vida útil indeterminada, esse aqui? Essa designação de artificial é artificial porque foi construído com recursos públicos. Eu estava olhando aqui. Então, o termo legal para artificial é recurso público, foi construído com recurso público? Obrigado. Eu procurei, cara, procurei até nesse manualzinho aqui, mas não achei. Procurei aqui no nosso... rodovia, por exemplo. Procurei aqui, vi isso no manual, que ele fala disso, mas ele não entra em detalhe nem dá exemplo. Então, eu falei, poxa, aí não dá, né? Você achou onde? Na internet mesmo? Na internet? Pô. No site do CLC aqui. No site do CLC, beleza. Pô. Isso aí é uma... Então, para pegar o exemplo dele aqui, eu vou colocar aqui, viu, pessoal? Rodovias, tá? Rodovias, ou redes de água e esgoto. Redes de água e esgoto, tá? Que receberam recursos públicos. Então, se recebeu recurso, como se fosse, como é que fala? Deram uma melhorada, né, no negócio, recebeu recurso público. Obrigado aí, poxa, valeu. Esse eu procurei até no manual, não achei. Eu falei, o exemplo, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos, mas esse eu realmente não tinha encontrado. Eu falei assim, poxa, eu não gostei, esse termo artificial, o termo jurídico, né? Representa receber o recurso público. Legal, obrigado, valeu. Você faz construção conjunta, né? Estamos aprendendo todos juntos. Beleza. Obrigado aí, Leonardo. Valeu. Obrigado pela pesquisa. Deu tempo. Eu realmente ia pesquisar mais, viu? Porque eu não gosto de nada assim. Mas já que você já pesquisou, já me ajudou muito. Pessoal, não esqueça de dar o presente.
Já terminamos nesse slide, então, tá? Obrigado aí, Leonardo, pela contribuição. Já tem pontinho de participação, aliás, mais um pontinho, né? Você já tinha um, já ganhou mais um aí. Obrigado aí pelo auxílio. E é aquele troço, pessoal, a construção conjunta. É legal todo mundo participar e a gente aprender todo mundo junto, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá? Até a próxima aula, tá? Grande abraço a todos, tá? Já começa a estudar, por favor, para tirar a dúvida na aula que vem, tá? Verificar os assuntos que vocês queiram que eu aborde, tá legal? Grande abraço, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu fico até sair o último aluno. Se você tiver dúvida, pode tirar comigo, tá legal? Grande abraço a todos, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Bom almoço, né? Boa tarde. A partir de agora eu vou parar de gravar. Tchau, tchau.